Evangelho de Lucas, capítulo 6. Perdão, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Do versículo 5 ao 11. Lucas 21, do 5 ao 11. Do 1 ao 11? Isso, Lucas 21, do 5 ao 11. 5 ao 11. Lucas capítulo 21. Bem? Então vamos lá. São 6 versículos e os irmãos acompanhem comigo. Lucas 21, do versículo 5 ao 11, diz o seguinte: alguns de seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádiva dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Respondeu-lhes: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras, rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus. Amém? Podem assentar-se. Então nós vemos aqui um texto, e como nós estamos num número pequeno, hoje a gente vai buscar interação, que vocês conversem comigo a respeito desse texto. Só para a gente se situar, esse texto é chamado texto escatológico, sermão escatológico de Jesus. Ele está num bloco chamado sermão escatológico de Jesus, tá? Mas o que é um sermão? Sermão é alguém que discursa a respeito de um determinado assunto diretamente, continuamente, sem interrupção. O que é escatológico? Escatos quer dizer fim, referente ao fim. Logia é estudo. Então, estudo das coisas referentes ao fim. Beleza? Ao fim, que fim? O fim de todas as coisas. Então, questionaram Jesus. Aliás, as religiões estão sempre voltadas e preocupadas com a questão do fim. É isso que nos faz querer saber, é isso que nos faz estar numa igreja. Nós estamos preocupados com o fim. E o fim nosso e um fim maior que o texto bíblico diz, o fim de todas as coisas. Quando tudo isso vai acabar? O fim do mundo e a vida futura marcam a espiritualidade, não só cristã. Todas as religiões falam de um fim. Uns descrevem catástrofes universais, outros descrevem mudança de vida até atingir o nirvana, outros descrevem o aperfeiçoamento através da reencarnação, até atingirmos o modelo de Jesus Cristo. Mas o fim
para muita gente, e a religião é voltada para isso. O discurso de Jesus, pronunciado diante do templo. O templo para o judeu era símbolo de poder. O templo para o judeu era símbolo de escolha. Deus tinha escolhido Israel para ser o seu povo. E na cabeça do judeu, Deus habitava no templo de Jerusalém. Então Deus tinha endereço para o judeu, né? Eles se achavam o povo exclusivo e que Deus era a exclusividade deles, e Deus estava morando no templo. Esse templo não é o templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído quando Jerusalém foi levado cativo para a Babilônia, mas quando voltaram, construíram um novo templo. E esse é o templo, um templo glamuroso, um templo para mostrar e resgatar a religiosidade de Israel, que Israel havia perdido no cativeiro. Agora é a hora de nós reconstruirmos o templo, mas um templo suntuoso, com grandes pedras, para mostrar que Deus é todo poderoso. E aí, diante do templo, alguém estava conversando, bate-papo com Jesus, e alguém virou para o templo e disse: olha cada pedra maravilhosa e gigantesca que este templo é construído. Que coisa mais linda, não é? É uma expressão, alguém colocando naquela suntuosidade do templo a sua esperança e o seu coração, dizendo: Deus realmente mora nesse lugar. Olha que coisa mais linda. Essa leitura nos coloca perante a realidade do fim do mundo e do juízo de Deus. Jesus chama aqueles que estavam elogiando o templo e todos os homens e mulheres à realidade do juízo de Deus. Jesus está dizendo que tudo isso, quando ele olha para o templo e diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado, tudo isso, toda essa religiosidade, por mais suntuoso que seja o império, por mais poderoso que seja o reino, por mais forte que seja o exército, por mais poderoso o armamento que se possui, tudo isso será derribado e não ficará pedra sobre pedra. Jesus está dizendo: os reinos dos homens, construídos sobre suas próprias forças, sobre as falácias e mentiras humanas, sobre a finitude, sobre pedras que viram pó, esses serão destruídos, e Deus chamará todos a juízo, responderão por suas obras. Jesus está alertando quanto ao final de todas as coisas. Mas entre duas leituras, a leitura de Apocalipse 14, do 18 ao 19, que diz assim: lançou as uvas no grande lagar, o lagar da ira de Deus, e a leitura que diz: não ficará pedra sobre pedra, nós encontramos uma terceira leitura. Nós encontramos o Salmo de número 95. Abra aí. Então, lá em Apocalipse, ele diz, falando do ancião de dias, descrevendo Jesus Cristo na sua glória, ele diz: e lançou no lagar a uva, no lagar da ira de Deus. Ou seja, ele está dizendo que os homens foram moídos, os homens pecadores foram esmagados no lagar da ira de Deus. E aí aqui a gente vê: não ficará pedra sobre pedra, mas graças a Deus, nesse interim, nós encontramos o Salmo de número 95. Quem pode ler o Salmo de número 95? Vamos lá. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Desculpa, Felipe, lê bem alto e fica em pé.
Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois dele o fez, obras de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, que não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha só, entre o esmagar de Deus e a destruição do templo, nós encontramos o Salmo de número 95, chamando aqueles que Cristo escolheu e que o próprio Cristo salvou e justificou. Homens e mulheres que vivem nesse mundo, mas que não pertencem a esse mundo. Estão aqui de passagem, são forasteiros, como diz a Bíblia. Deus escolheu um povo para viver aqui, mas não ser daqui. Os valores são outros. Aqueles que são do reino de Deus, os valores têm que ser outros. O valor é de glorificar a Deus, de glorificação a Deus. O valor é de justiça. O valor é de dar a preferência, é de não levar vantagem em tudo, é de servir, de ser servo e não senhor. Esses são os cidadãos do novo reino, o reino que se contrapõe ao reino dos homens. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos vivendo tempo de advento. Jesus está vindo. Não é? É Natal, daqui 28 dias é Natal. E Jesus nasceu em Belém no Natal. E nós aguardamos ansiosamente a volta do Cristo, o ressuscitado, aquele que subiu para o céu e que disse que voltará para buscar um povo pertencente a Ele. Olha, irmãos, nós estamos aqui, nós vivemos nesse lugar, mas nós não somos desse lugar. As regras que ditam a nossa vida não podem ser as mesmas regras que ditam a vida dos ímpios. Tudo passa, só Cristo e o seu reino de amor, de justiça e de paz hão de permanecer. Tudo nesse mundo é efêmero, ou seja, é brisa que o sol dissipa. O reino de Deus, que já está presente e atuante, e que começou em Jesus Cristo, e que se tornará real, absoluto, na volta do Cordeiro, ele já está entre nós. Aí o Espírito Santo nos impulsiona a ser, entre os homens, agentes desse reino. É claro que com o olho nas nuvens, porque Jesus Cristo recomendou. Ele diz: fica de olho, porque eu voltarei como um ladrão. Fica de olho, porque o Filho do Homem voltará como um ladrão da noite. Um olho no céu e um olho na terra. O olho no céu, nas nuvens, aguardando ansiosamente aquele que disse que viria para nos buscar, e um olho aqui na terra para olhar os acontecimentos. Jesus nos deu pistas e dicas a respeito de sua volta, e um olho na necessidade do próximo, um olho cuidando daquele que necessita, daquele que precisa, olhando àqueles a quem Deus tem projeto na vida, olhando àqueles a quem a vida não os afortunou, assistindo ao pobre e ao necessitado. Tudo lhe foi dado, meu irmão. Com Cristo
você recebeu todas as coisas, diz o apóstolo Paulo. Você precisa vir à igreja para galgar a salvação? Me diga. Você pensa assim, que tem que ir à igreja para ser salvo? De jeito nenhum. Hã? De jeito nenhum, né? Nós vamos à igreja para quê? Porque somos salvos. Porque somos salvos para glorificar ao Deus da nossa salvação. Então qual deve ser a nossa preocupação, se nós não precisamos nos preocupar com a questão da salvação? Porque Cristo já nos deu a salvação, e a salvação é graça. Qual é a missão da igreja então nesse mundo? Ajudar os irmãos uns aos outros. Oi? Converter? Pregar o evangelho, né? E esse evangelho, o que você entende por pregar o evangelho? É só chegar e falar Cristo salva? De jeito nenhum. Hein, Gustavo? Se eu chegar para alguém e falar assim, Jesus te ama, Cristo salva. Amar. Hã? Amar. Trabalho? Amar. Amar. E amar não é verbo. Olha, amar é verbo de ação, não é? O amor nos faz caminhar em direção àqueles que amam. Ainda hoje eu estava falando com a Pamela, ela disse, te amo, Marco. Aí eu disse assim, quem ama, cuida. Evangelho é ter compaixão, né, pastor? Gostou dessa? Evangelho é ter compaixão, é sentir a dor do próximo. Esse negócio de crente estar, olha, eu vou à igreja todos os dias, vou e todas as reuniões, para quê? Não sei. Para glorificar a Deus e só. Eu vou para estar em comunhão com os irmãos e só. Porque salvação, o Cristo Todo-Poderoso já nos deu, isso é irrevogável. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, é graça. E Jesus Cristo diz, aqueles que vêm a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Então o que eu vou fazer, igreja? Eu vou glorificar a esse Deus Todo-Poderoso, e lá eu vou me unir aos outros e comer o pão da Eucaristia, da ceia do Senhor, e isso vai nutrir a minha espiritualidade, para que eu seja bênção no mundo. Olha, enquanto os temporais se avizinham, enquanto as nuvens se escurecem, a lua pode se converter em sangue, todavia eu no Senhor me alegrarei, e estarei trabalhando para Ele e por Ele, estarei glorificando o seu nome, salvando aqueles que perecem. Amém. Essa é a missão da igreja. Amém. Evangelho é amor, e amor é verbo de ação. Eu te amo tanto. Ama? Então cuida. Mas o amor de Cristo inundou todo mundo. Verdade. Cristo se deu, Cristo se doou absolutamente por todos os homens, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Amém. Não foi por mim, não foi por você só, foi por todos quanto o receberam, todos quanto ele tem projeto, todos quanto olharem para a cruz do Calvário, seus rostos estarão resplandecidos. E Cristo disse, amarás o teu próximo. E por essas e todas, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Aleluia, aleluia. Muito bom. Que o Senhor nos ensine. Devemos viver cada dia sobre o influxo do Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós. Deus é Deus do céu, Cristo é o Deus conosco, e o Espírito é Deus Em nós. Felipe? Em nós. Em nós. Ele não habita no lugar. Espírito Santo enche esse lugar, enche o meu coração. Espírito Santo, venha sobre mim e me faça querer me mover. Imagina uma fogueira, taca fogo numa caldeira. Pensa numa caldeira, pensa no seu coração que é uma caldeira. Agora pensa o Espírito que é fogo, inflamando esta caldeira. O crente não para mesmo, é bênção, aonde vai é bênção. E não é bênção porque faz magia, faz milagre, é bênção porque enfia-se no meio dos oprimidos e tenta pelo menos lutar por eles. E o Espírito Santo é aquele que nos capacita. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. A justiça.
O reino de Deus mas não ainda. Mas os agentes do reino anseiam, anelam por justiça. E aí justiça você pode estudar. O que quer dizer? Olha esse texto de 2 Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Aleluia! E justiça é aquele texto de Apocalipse, né? Lá não haverá mais Choro, nem ranger. Não vai dele. Não. Nós estamos chorando demais. E eu acho que eu acho que a pessoa que escreveu esse livro de Apocalipse, ele deixou extravasar um pouco de suas necessidades. No caso, eles atribuem a João. E quando ele fala lá, não haverá mais choro, 2 Pedro 3,13, o texto. Quando ele diz que lá não haverá mais choro, eu acho que João estava repleto de lágrimas e sofrendo muito. E ele deve ter visto muito sofrimento em sua época, perseguição e morte. E ele diz: lá não haverá mais choro. E lá não haverá mais escuridão. Sabe por quê? Porque os carros de guerra se posicionam na noite para o ataque matinal. Então, Jerusalém, quando estava sitiada, eles conseguiam escutar a movimentação das correntes e das rodas dos carros de guerra se posicionando, e aquilo devia dar um pavor, e as crianças amedrontadas deviam chorar incessantemente, e a fome era tanta que eles partiam os membros da família, tiravam sorte para ver quem morreria para servir de comida para os outros. E aí ele disse: lá não haverá mais fome. É o condoer-se, não é? É o compaixão. É viver junto o sofrimento. Não é estar numa cadeira de ouro delegando e... Não, isso não é evangelho. Evangelho é estar na rua. O Dalto acha que a igreja devia estar vazia. Os crentes todos na rua, resgatando os miseráveis, chorando com os que choram, visitando nas prisões. É muita comida, né, Dalto? Chega. Eu vou ler só mais uma vez. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita justiça. Torne-se em nós, e possivelmente nas nossas comunidades, uma realidade diária esse texto. Anelamos por justiça. Deus queira que esse presidente seja mais justo. Não importa se ele é ou não é o presidente que eu votei. Senhor, tem misericórdia Eu estava comentando com meu cunhado. Ele disse assim: esses caras falam como se... É impressionante. Morriam. Eu chorei. Morriam 12 crianças por minuto no Brasil. Agora morre 15. Tem noção do que é isso? Por doença básica, falta de uma vacina. Que Deus derrame justiça sobre o palácio do Planalto, e aquele homem seja inundado de senso de justiça. Amém. A ponto de morrer por querer fazer justiça. Amém. Em nome de Jesus, isso em nós. Torne-se em nós e possivelmente nas nossas comunidades uma realidade diária, Senhor, em nome de Jesus, amém. E aí a gente pode dizer: ora vem, Senhor Jesus, vem mesmo. O Senhor vai pegar a gente trabalhando, não vai pegar a gente dormindo, nem em palácios, nem desfrutando. Nós vamos estar trabalhando por justiça em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Coloque-se em pé, se você tem desejo e fome de justiça. É uma das bem-aventuranças, né?
Bem-aventurados os que têm desejo de justiça. Aleluia. Senhor, nos ensina isso. Por favor, Senhor, nos ensina isso. Tira a gente da nossa área de conforto, da vida boa. A gente ainda reclama, mas a gente tem tudo o que precisa, porque o Senhor é Deus que sustenta, é o Deus da provisão. Mas nós precisamos ser despertados, que o Teu Espírito nos desperte. Sim, Pai. E que a gente se envolva mesmo nas questões sociais, nas lutas de classes, onde estiver um oprimido, correndo risco, pondo em risco a vida, que nós estejamos lutando para que a vida prevaleça. Senhor, o Senhor disse: eu vim para que todos tenham vida. Toda a vida emana de Ti. Coloca em nós esse sentimento e que nós não tratemos as coisas como números. 12 crianças morrem no nosso país por minuto. Agora morrem 15. Senhor, que isso nos fira, que nós não nos conformemos, que o Teu Espírito, que é fogo abrasador, nos inflame o coração a ponto de querermos trabalhar contra toda a morte, todo o mecanismo de morte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar uma música?